Estamos todos ao vivo. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e eu quero falar com você que é cristão, tem um chamado missionário, ou talvez você seja um pastor e uma pastora. Vocês sabem o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambos vêm pelo ouvir. Quanto mais você estuda a palavra do Senhor, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você escuta a palavra do Senhor, seja através de pregações, através de estudos bíblicos, mais você vai crescendo em fé, mais você vai crescendo em entendimento da palavra do Senhor. E com o inglês é a mesma coisa. Quanto mais você se expõe ao idioma, quanto mais você estuda, quanto mais você ouve o idioma de nativos e não nativos, mais facilidade você vai ter com a língua inglesa, mais familiaridade você vai ter com os sons e você vai começando a entender as estruturas, né? Como formar frases. E aí, conforme você vai colocando tudo isso em prática, é dessa maneira que você vai atingir a fluência. Tá bem? A minha missão hoje é levar os cristãos à fluência no inglês através da palavra do Senhor. Assim como levar os não cristãos a experimentarem a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode nos dar. Exatamente. Hoje, nós vamos estudar uma das mais lindas histórias de amor da Bíblia. Sabe? Quando nós estudamos algo que toca o nosso coração, a gente aprende muito mais fácil e muito mais rápido. Né? E essa história de amor da Bíblia, que é a minha história favorita, é a história de Ruth. Ruth que deixou a sua terra natal para acompanhar a sua sogra, Naomi, na sua viagem de volta a Belém. Exatamente. Ruth decides to leave her home, her hometown, to accompany her mother-in-law, Naomi, that decides to go back to Bethlehem. Ok? Então, essa história ela é tão incrível. Sabe por quê? Porque é uma história que começa com miséria e termina em abundância. So it's a history. It's history, and in the same way, it's a story and history, right? That starts with misery and ends up with abundance. You know, it's a story, né? Uma história que começa com os dias sombrios, que começa na escuridão e termina em dias iluminados, em dias de luz. So it starts in dark days and it ends up in light days. Né? É uma história que começa com fome e termina em família. So, the story starts with famine and ends up with a family. Né? E mais, é uma história que começa com funerais, não é? Com 3 mortes. E começa com funeral e termina em casamento. So it's a story that starts in funeral, 3 funerals, and ends in a marriage, yeah, in a wedding. It's a story of conversion, né? É uma história de conversão. Porque a Ruth, que é moabita, né?
que é de Moabe, que é uma terra pagã, que acreditava em deuses, né? E alguns deuses muito estranhos, que o sacrifício desses deuses era, inclusive, sacrifício de humanos, principalmente de crianças. Então, é uma história de conversão, né? Do paganismo para o cristianismo. So, look at how beautiful this story is, right? From paganism to Christianism. Que mais? Né? É uma história de redenção. Porque a Ruth, ela é redimida por um homem de Deus, um homem bom e um homem rico. O que mais, né, ela poderia querer? Então, it's a story of redemption, because she was redeemed by a man called Boaz. Ok? E é uma história de redenção que se assemelha com a nossa própria história de redenção. Porque nós, como igreja do Senhor, fomos resgatados, redimidos também por um homem, por um Deus que se fez homem para nos resgatar, não é isso? So Jesus, yeah, Deus, God, sent his own son, Jesus, who came as a human being to redeem us. Né? Assim como Boaz, ele teve que pagar um preço para redimir a Ruth. Né? He had to pay a price. In the same way, Jesus paid a high price to redeem us, right? That was his blood. Né? Por isso que ele é conhecido, né? É o cordeiro que tira o pecado do mundo, right? He's the lamb that takes away the sins of the world. Então, olha a similaridade dessas histórias. E tem mais, né? A Naomi, que perdeu o marido, que perdeu seus filhos, que já estava desencantada da vida, ela tem o prazer de ter um neto nas mãos. So Naomi, who had lost her husband, her 2 sons, she's got the pleasure of having a grandson in her lap, in her arms, yeah, in her hands. Look how interesting, because é uma história que começa com a árvore genealógica de Jesus, porque eles são os ancestrais de Jesus. Porque em se casando com Boaz, a Ruth dá à luz a um filho chamado Obed, que é o pai de Jesse, que é o pai de Davi. Right? So when Ruth gets married with Boaz, they have a son, right? Obed. And he is the father of Jesse, who is the father of David. Então é isso que a gente vai ver hoje. Um pouco dessa linda história de amor de Ruth. Ok? Vamos começar? Eu quis aqui fazer um resumo, né? Daquilo que a gente vai ver hoje. Então, let's go! Né? Eu vou dividir aqui, começar dividindo aqui com vocês a minha primeira tela, para a gente ver um pouquinho dessa história. Vamos lá. Share. Vocês que estão aí comigo no Instagram, se vocês quiserem acompanhar essas telas, eu os convido para irem lá para o YouTube, ok? Aí na minha bio, vocês têm um link, seja para o YouTube ou para o Facebook, aquilo que vocês preferirem, ok? Então vamos lá que eu vou partilhar aqui minha primeira tela
para a gente falar um pouquinho mais desta linda história de amor de Ruth, ok? Aproveito para cumprimentar os irmãos, Júlio, Edna. Vamos lá? Vocês estão aqui comigo? Então deixa eu só fechar aqui. Olha só. Então, a gente vai... Esse livro de Ruth é um livro, olha que interessante, só tem 2 livros na Bíblia que levam o nome de uma mulher. There are only 2 books in the whole Bible that are named after woman. Este é um deles. This is one of them. Yeah? Ruth. Ok? O outro é Esther. Então, olha a importância da Ruth nessa história aqui. Né? E é um livro pequeno, um livro curto, que só tem 4 capítulos. Né? So it's a short book with only 4 chapters. Ok? Então, olha só. Eu vou ler aqui, eu marquei para a gente trabalhar, fazer a nossa análise do inglês, com o capítulo 1, versículo 16. Ok? So, Ruth, chapter 1, verse 16. A gente vai começar aqui, depois a gente volta para a história e depois a gente volta para cá. Ok? Então, Ruth, porém, vamos começar no português, né? Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E ela continua, hein? Aonde morreres, morrerei. Aonde fores enterradas, eu ali também serei. E eu quero que o Senhor me castigue. Se não for somente a morte que venha a nos separar. Imagine que essa é a primeira grande história de amor da Bíblia. Imagine se os casais fossem assim. Ainda quando eles se casam ali e juram. Imagine, né? Olha que história forte essa. Vamos ler mais uma vez? Ruth, porém, respondeu. Respondeu a quem? Para a sua sogra Naomi, ok? Não insistas comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Lembrando que ela vem lá de Moabe, uma terra pagã, cheia de deuses, e ela estava abraçando, indo para um lugar desconhecido, certo? E se entregando a um Deus supostamente desconhecido. Então, isso aí foi uma grande entrega, uma grande conversão, que é aquilo que eu falei, do paganismo ao cristianismo. From paganism to Christianism. Mais uma vez, para que a gente realmente entenda o que está acontecendo aqui no português, antes de a gente começar a falar dessa história. Né? Então, Luz, porém, respondeu: não insista comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres eu morrerei. Aonde fores enterrada, ali também serei. E quero que Deus me castigue se não formos separadas somente pela morte. Vamos lá no inglês? But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn my back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. But Ruth replied, don't urge me to leave you and turn back from you.
Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. And she continued, where will die, I will die. Where will be buried, I will also be buried too. And I want God to punish me if we're going to be separated, if not by death. Vamos fazer a última vez? But Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Muito bem. Vamos então aqui, olha. A Ruth, porém, respondeu. But Ruth replied. Então, ela está respondendo aqui, né? Não insistas comigo. Don't urge me que te deixe. Não insiste comigo que te deixe. Don't urge me to leave you. Ou eu não a mais acompanho. Né? Or turn back from you. Turn back from you. Você vai para um lado e eu vou dar minhas costas e vou para o outro. Turn back from you. Aonde fores, irei. Where you go, I will go. Onde ficares, ficarei. Where you stay, I will stay. O teu povo será o meu povo. Your people will be my people. Your God will be my God. And your God will be my God. E por que será? Vamos falar um pouquinho mais dessa história. Por que será que a Ruth respondeu isso para sua sogra? Então vamos voltar aqui. Essa história começa lá no livro dos Juízes, in the Book of Judges. Porque naquela época, né, na época dos juízes, quando eles reinavam, para ser sincero, aquilo estava uma bagunça. Né? Tudo estava uma bagunça. Cada um estava fazendo o que queria. Né? Ninguém estava seguindo os mandamentos do Senhor. E quando a gente se afasta de Deus, coisas ruins podem nos acontecer. E naquela época, era uma época de muita fome, lá em Belém. Olha, Bethlehem, esse nome quer dizer a terra do pão. Mas imagine que na terra do pão não tinha pão. Não tinha pão. Eles estavam atravessando um período de muita fome, de muita miséria. E essa família, né, Naomi com seu marido Elimelec, eles decidiram ir para uma outra terra, sabe? Uma outra terra que eles achassem que pudessem encontrar comida, alimento, ter uma vida melhor, já que estava tão sofrido ali. Então, eles deixam essa família, né? E Elimelec, a sua esposa Naomi, e 2 filhos, deixam Belém e resolvem residir, né, se mudar para Moabe. Uma terra pagã, né, que adorava muitos deuses, mas porém também lá em Belém também estava uma bagunça, eles não estavam seguindo os mandamentos de Deus. Mas será que era aquilo que o Senhor queria para a vida deles? Não sabemos. O que nós sabemos é que essa família saiu cheia e após 10 anos em Moabe, que foi o período que eles ficaram lá, essa família foi completamente desintegrada. So, the family left full, left complete, and then when they moved to Moab, okay, so the family was completely disintegrated, right? Why? Porque o marido de Naomi faleceu lá em Moab. Você imagina, então, a época, né? Não era fácil a vida para as viúvas, né? Então, ela ficou com 2 filhos,
já foi muito difícil para ela numa terra distante, né? A Bíblia não relata a idade desses filhos, né? E esses 2 filhos acabaram se casando com mulheres moabitas. So these 2 sons decided to take 2 women, yeah, from that land as their wives. Mas o que aconteceu? Que ao longo desses 10 anos, esses 2 filhos também vieram a falecer. So throughout this period of 10 years, it was a decade that they stayed there in Moab, yeah, the 2 sons died too. E aí ficou Naomi sozinha com as suas noras. Uma, Orfa, e a outra, Ruth. E, assim, a Naomi, ela estava numa situação que ela já tinha uma idade avançada, não tinha marido, e acabou perdendo os seus 2 filhos que poderiam ajudá-la, né? Então ela estava muito amarga, muito triste, né? E o nome, né? À época, eles costumavam dar o nome aos filhos para aquilo que aconteceu naquela situação. De repente, o que tivesse acontecido naquele momento, naquela história, o que aconteceu durante o parto, era assim que ele dava um nome aos seus filhos. Tanto que Elimeleque, ele tinha o nome de que o meu Deus é rei. Só que ele saiu de Belém e foi para uma outra terra. So he left Bethlehem and went to a strange, yeah, to a foreign country, Moab, não é? Então, Naomi estava muito amarga, porque ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, right? She was very bitter because she lost her husband and her 2 sons. E no meio daquela situação, que era muito difícil para uma viúva naquela época, ela ouviu dizer que lá em Belém as coisas estavam melhorando, né? Que havia comida, que a fartura estava voltando lá em Belém. O que ela decide? Ela decide voltar para sua terra, né? Para ver se pelo menos ela conseguiria sobreviver, porque a vida de uma viúva à época era muito difícil, right? So when you become a widow at that time, so you need a family to help you out, you know? So otherwise, you're gonna end up dying from hunger, certo? Se você não tem uma família que possa ajudá-la, as viúvas, porque as mulheres daquela época não trabalhavam, então era muito difícil. Quando ela decide voltar para Belém, ela conversa com as suas noras, né? Orfa e Ruth, dizendo: minhas filhas, voltem para suas famílias, né? Voltem lá. Quem sabe vocês ainda são jovens, vocês ainda são bonitas, quem sabe vocês consigam se casar de novo. Porque eu não tenho mais nada para te oferecer. Perdi meu marido, perdi meus filhos, e eu vou voltar para minha terra. Né? So she asked her daughter-in-laws, right, to get back to their families. Then she said, you're still young, you're still beautiful, so you may get married again. So that's an opportunity for you. But I'm an old woman, I have nothing to offer you. Right? I want to be able to have sons again. So you go back to your families and I'm going to go back to my land, yeah, to Bethlehem. E assim foi. E Naomi, o nome dela, Naomi, significava pleasant, uma coisa agradável. Né? Só que quando ela pede para as suas noras partirem, né, a deixarem, né, voltar para suas famílias, né, elas não queriam. Começaram a chorar, não, porque vamos ficar todas juntas. Ela falou, não, eu vou voltar sozinha, eu não posso oferecer mais nada para vocês. Voltem para suas famílias. E foi isso que Orfa fez. Chorando, se despediu e voltou. Mas a Ruth ficou. A Ruth falou, aonde você for? Olha aqui, chegamos nesse ponto aqui da história, não é? Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixo, não te acompanho mais. Aonde fores, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
So Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. And your people will be my people, and your God will be my God. Chegamos aqui nesse ponto da história, nessa primeira grande história de amor de Ruth. E assim, Ruth acompanha a sua sogra de volta a Belém. Right? Foram juntas. Lembra que Ruth disse, só a morte pode nos separar. Que Deus me castigue se assim não for. Então elas seguiram juntas. Mas lembrem, elas não tinham nada. Até as terras, né, da família de Naomi tinham sido vendidas. Eles não tinham mais nada. Mas voltaram, né, para Belém. E olha que interessante. Aqui é a primeira grande história de amor. Só que quando eles voltam para Belém, eles estavam, era a época da colheita da cevada. So it was a period of the time of the barley harvest. Então, ali, aquela terra de Belém, era uma terra, né, como eu disse, era a terra do pão, né, que voltou a ser próspera. Né? Então, tinham muitos campos, né, muitos agricultores ali. E ali tinha um homem chamado Boaz, um homem rico, certo? Mas era um homem de Deus. Então, o que aconteceu? A Ruth, ela foi trabalhar nos campos, né? Porque eles não tinham o que comer. Então, ela falou com a sogra dela, eu vou até os campos, vou ver se eu consigo participar dessa colheita. Porque as pessoas não tinham INSS, certo? Não tinha 13º. Então, existia uma lei que quando chegava na época das colheitas, at the time of harvest, né? Então os funcionários que iam participar da colheita, eles iam começando, estou aqui com o meu grande mestre aqui, né? Padão, prazer tê-lo por aqui, né? Então, eles iam fazendo essa colheita e a lei dizia o seguinte, vocês vão colhendo rapidamente e o resto vocês vão deixando pelo caminho. Isso quer dizer o quê? Por volta de 25% daquela colheita ia ficando ali pelo caminho. Para quê? Para que os pobres pudessem ser alimentados. So they should harvest quickly and leave behind about 25% so that the poor, right, could get feed. Yeah? E o que aconteceu? A Ruth foi lá para aquele campo. E, gente, tinham tantos campos. E ela foi justamente para o campo deste homem chamado Boaz. Que, por coincidência, era um parente do marido da Naomi. E olha que interessante. Quando a Naomi volta para sua terra, depois de 10 anos, né, after a decade, right? Algumas mulheres falaram, será que essa é a Naomi? Será? Eu acho que é Naomi. E foram conversar com ela. Então, lembra, as pessoas recebiam o nome de acordo com o que acontecia na época. E o nome Naomi significava uma coisa agradável, pleasant, a pleasant thing. However, quando as pessoas foram, Naomi, é você mesma. Ela tinha tanta amargura que ela disse o seguinte, não me chame de Naomi, me chamem de Mara. Mara, de amargura. Porque eu saí daqui cheia e voltei vazia. So, don't call me Naomi, call me Mara. That means bitterness. Porque era assim que ela se sentia. Ela falou, eu saí daqui cheia e voltei vazia. So I left here full and I came back empty. Porque o Senhor não foi bom comigo. So she thought, yeah, that God hadn't been good to her. Yeah, she lost her husband. She lost her two sons. So, imagine como ela se sentia. Como uma mulher, uma viúva. Como é que ela iria se manter? Mas olha as coisas de Deus. Né? Que o pior com Deus é o melhor. O pior com Ele é muito melhor do que qualquer coisa boa sem Ele.
evidentemente, né, a Ruth foi, então, trabalhar nesses campos ali, pegar as migalhas. Né? O que aconteceu? Ela acabou indo para esse campo que era de Boaz. Né? Quando ela estava ali, né, catando aquelas espigas ali para poder se alimentar, né, justamente naquele dia, Boaz apareceu no campo. Né, e ele viu aquela linda mulher, porque ela era uma mulher jovem e muito bonita. Né, e ele falou: quem é ela? Who's she? Right? Who's that? Né, e aí a história dela já era conhecida, falou, não, ela é nora, né, de Naomi, que veio acompanhando, que ficou viúva, que perdeu os filhos, também ela é viúva. Ele achou interessante, né? E ele falou assim, eu quero que vocês a respeitem, certo? E, se vocês puderem, deixe algumas coisas mais pelo caminho. Então, o que foi que Boaz disse? I want you to respect her. Porque imagina, uma mulher sozinha nos campos, colhendo as coisas, ela podia ser abusada, desrespeitada, right? So a woman that is alone, right, working in the fields, right, she could be abused. Então, I want you to respect her and please leave something else here in the way so that she could get it. Então, o que aconteceu? Ela acabou atraindo o favor de Boaz. Mas por quê? Por causa da sua humildade, da sua modéstia, da sua história de integridade. E é lógico, também pela sua beleza. Right? So she attracted favor from that man, right? Because of her beauty, but also because of her honesty, because of her integrity, yeah, because of her beautiful story, right? She left her land behind. E nesta conversa, esse homem Boaz, que era um homem muito bom, porque quando ele chegou lá para supervisionar o trabalho da colheita, imagina, ele não chegou lá, e aí, como é que está essa colheita? Não, ele chegou lá e falou para os funcionários, May God be with you. Que o Senhor esteja com vocês. Um patrão, né, se aproximar, né, durante uma colheita e cumprimentar os seus funcionários assim. E mais interessante foi a resposta desses funcionários que falaram que o Senhor abençoe. May God bless you. Então, a Ruth conseguiu perceber que era um homem, né, um homem de Deus, que era um homem sério, que era um homem íntegro. Né? Porque esse não é simples você ter um relacionamento desse com os seus funcionários. Então, é um homem de respeito. Né? Então, esse homem é um homem que veio redimi-la. Porque olha que interessante, ela não sabia que este homem Boaz, ele era parente do marido da sua sogra. Ela não sabia. Por isso que ela perguntou a ele o que o fez, né? O que ela acabou atraindo, esse favor da parte dele. Que ele disse, não, não vai para outro campus, os outros campos, fique aqui no meu campo, entendeu? Aqui nós vamos cuidar de você, vamos proteger você. E ela queria saber. Aí ela fez essa pergunta para ele, né? Por que eu atraí esse tipo de favor? E aí, como a história dela já era conhecida e como ele se interessou também pela história dela, né, veio um respeito da parte dele, assim ele respondeu: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Vamos dar uma olhada aqui no inglês? May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Mal sabia ele que seria parte dessa recompensa, certo? Porque o que acontece? As viúvas, as mulheres sozinhas, elas não tinham
como ganhar pão, né? Não tinham como se alimentar, não tinham como se sustentar. Então, elas dependiam dos parentes. Então, por exemplo, se uma mulher à época ficasse viúva e esse homem que faleceu tivesse irmãos, esses irmãos, eles deveriam cuidar dessas mulheres viúvas. Inclusive ter filhos com ela, para que a família e o nome do falecido se perpetuasse. Só que aí se descobriu o seguinte: Boaz, ele era parente distante. E aí a coisa começa a acontecer, né? Ele veio a redimi-la, ele veio a se casar com ela, né? Porque, sabendo disso, a sua sogra a orientou que ela se aproximasse dele e pedisse que ele a redimisse. Quer dizer, no fim, Ruth, já naquela época, foi ela que acabou pedindo ele em casamento. So Ruth ended up, proposing to him when she asked for protection. Então, os homens que fossem relacionados, tivessem uma relação de sangue, poderiam redimir as mulheres. Só que existiam algumas condições. A primeira condição é que houvesse uma relação de sangue. A segunda condição é que esse homem desejasse redimi-la, porque ele não era obrigado, mas que ele desejasse redimi-la, resgatá-la. E a terceira condição, obviamente, que ele tivesse condições financeiras para tal, né? Então, voltando lá para o começo, era uma história que começou na escuridão e terminou na luz. Right? So we started in the darkness e ended up in the light. Uma história que começou com funerais e terminou num casamento. Né? Então, uma história that started with funerals and ended up in a wedding. Uma história que começou com fome e terminou com família. Started in a famine and ended up in a family. Uma história que começou na escassez e terminou na abundância. So a story that started, in the scarcity, in misery, and it ended up in abundance. Yeah? Começou no paganismo e terminou no cristianismo. It started in the paganism and it ended up in Christianism. So that's the beautiful story of Ruth. Né? Lembrando que na Bíblia só há 2 livros que são nomeados com nomes de mulheres. Então, a Ruth é um desses livros, que é um livro curto de 4 capítulos, certo? E o outro é o livro de Esther. Né? E aí começa uma história também de conversão, não é isso? Que ela se converteu para o cristianismo. Então, assim como nós tivemos a história, né, da redenção, assim como Boaz veio a redimi-la, uma mulher estrangeira, Jesus veio para nos redimir. Nós também, que não, assim, ela não era judia, ela era moabita. Né? E assim como a igreja do Senhor, né, os gentis foram resgatados, né, pelo sangue de Jesus. Então, olha que história interessante. Né? E essa história de Ruth, que veio a dar à luz a Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Então, é a árvore genealógica de Jesus. Vamos fechar, então, essa história aqui? Agora, vamos fechar? Aqui. Agora, nós vamos lá fazer, agora, a nossa análise do inglês, certo? Vamos lá? Mais um.
Aqui está. Então, but Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Certo? Então, depois dessa linda história de amor de Ruth com a sua sogra e com o homem que veio a redimi-la, Boaz, agora a gente vai fazer essa análise. Vamos fazer aqui a análise do inglês agora? Vamos lá? Então, mais uma vez, vamos começar com os verbos, certo? Porque verbo é ação, é importante que você entenda a estrutura, certo? Então, olha aqui, ó. Vamos começar, né, com os verbos. Boa noite, Valdir. Que bom que você está aí, que bom que você acompanhou. A gente acabou de ver a história de Ruth, né? E agora a gente vai fazer essa análise do inglês. Né? Então, começando com os verbos, para vocês começarem a entender mais da estrutura do inglês, ok? Então, vamos lá. Replied. Replied, que é o verbo responder. E ele está onde? Ele está no passado. Como é que eu sei que ele está no passado? Porque, em geral, os verbos regulares terminam sempre com ed. Né? Se for um verbo irregular, você vai ter que aprender. Mas se for regular, ele vai terminar com ed, certo? E aí eu tenho aqui o don't, que é o verbo, né? É o verbo auxiliar da negativa, né? E aqui está sendo dada uma instrução, uma ordem. Então, ó, don't urge. Não insista. Don't urge. Não insista. Para quê? Ó? Não insista para que eu te deixe. To leave. Então, eu tenho to leave, que está no infinitivo com o to, ok? Para que eu te deixe ou para que eu dê as costas para você, né? Turn back. To turn back. Né? Para te dar as costas, né? To turn back. Próximo verbo, go. Where you go. Tem she goes. I will go. Muito bem. Where you go, I will go. Esse will, certo? Que é o nosso companheiro aqui diário, significa futuro, né? I will go significa futuro. Né? E eu tenho um outro will aqui. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Então, verbos auxiliares, quero sempre repetir isso. Ele existe para determinar o tempo verbal da frase. E ele tem que ser acompanhado de um verbo, o verbo principal. Então, por isso que aqui, ó, will go, will stay, will be. Sempre acompanhado de um outro verbo. Né? E aí eu tenho stay. Where you stay, onde você ficar, I will stay. Eu também ficarei. Então, aqui, where you stay, presente. I will stay. Eu ficarei. E depois eu tenho be. Your people will be my people. Ok? Fechamos os verbos. Vamos aqui para os substantivos. Nouns. Ok? So, Ruth, nome próprio. Né? Aí eu tenho people. Eu tenho duas vezes aqui, ó. People. Your people will be my people. People é o plural de pessoas, certo? Quer dizer pessoas. Mas neste contexto aqui, quer dizer povo, ok? Então, assim, pessoa quer dizer person. O plural de pessoa é people. Né? Então, people
quer dizer, pessoas. Mas não neste contexto. Que olha que interessante. Ao mesmo tempo que people é plural, e é o plural de pessoa, aqui ele está como singular. Porque o teu povo será o meu povo. Ok? Your people will be my people. E God. E o seu Deus, your God will be my God. Né? Dois também. Aí eu tenho subject pronoun, que é o pronome pessoal, que eles chamam de subject, que está na posição do sujeito, certo? E, como eu falei, os subject pronouns, eles vêm antes do verbo, tá? Então eu tenho you, vamos procurar esse you aqui. But Bruce replied, don't urge me to leave you. Esse não é. Ele vem antes do verbo, esse aqui não é. Or to turn my back from you, também não é. Where you go, tá? Porque o pronome pessoal vem antes do verbo. Tem mais um, né? Where you go, I will go. And where you stay. Certo? Ó, antes do verbo. Aí sim. Aí eu tenho I, que é eu, lembrando que tem que sempre ser usado em letra maiúscula, certo? Então eu também tenho dois? Tenho. Vamos procurar. Aqui, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Ok? Aí, agora eu tenho object pronoun. Agora sim que é pronome objeto, e ele vem depois do verbo, tá? Então, eu, I, pronome pessoal. Me, pronome objeto. Agora, o you é a mesma palavra, seja para o pronome pessoal, né? You go, ou seja, o pronome objeto, ok? I will go with you. Então, ele está depois. Então, tá vendo? Vamos procurar esses dois aqui que está depois? Ó, don't urge me to leave you. Então, ele está depois do verbo, né? Vamos procurar que tem mais um aqui, ó. You, depois do verbo, ó. Turn back from you, também está depois do verbo. Possessive adjective, que é o pronome possessivo. Pronto. Vamos procurar esses pronomes possessivos aí. Your, temos dois. Your people, seu povo, will be my people, and your God will be my God. E aí eu tenho to, my. Your people will be my people, and your God will be my God. Muito bem. E tem aqui o que eu chamo de conectores, que é para ligar as frases, certo? Eu tenho um but, certo? Porém, né? Porém, todavia, contudo, tinha lá uma história, a Naomi falava para ela, volta para sua casa, volta para sua família. Mas a Ruth respondeu, né? Então, but. Aí eu tenho or, ou, don't urge me to leave you, or turn back on you. E eu tenho and, que sempre aparece, que é o mais simples, né? And, where you go, I'll go. And, where you stay, I will stay. E aqui, your people will be my people, and your God will be my God. E aí eu tenho aqui... olha aqui, estou esquecendo aqui do object pronoun, é me, que tem um aqui, don't urge me, object pronoun, porque vem depois do verbo, certo? Object, after the verb. Subject, before the verb, ok? E aí, eu tenho aqui um adverb, one adverb, where, onde, ou aonde. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Ok? E para fechar, eu tenho aqui uma preposição. From.
ok? Lembrando, olha aqui, ó. Vou marcar uma coisinha aqui, peraí. Esse to, ó, to turn back. Esse to que tá aqui, ele não é uma preposição, certo? Esse to, ele tá aqui porque esse verbo está no infinitivo, né? Não insista para que eu te deixe ou para que eu vire minhas costas para você, tá? Então, to turn back, né, faz parte do verbo, ok? Esse sim é uma preposição. Mas como resolvi deixar junto com o verbo, virar as minhas costas para você. Porque quando o verbo for regido de uma preposição, é bom que vocês estudem o verbo já com a preposição. Né? Listen to, think about, ok? Listen to, think about. Então você estude com as preposições, certo? E já vou agradecendo aí pelos likes, né? Thank you very much. E agora aqui a gente fechou, né? Fechamos essa história linda de Ruth e fechamos aqui também essa análise do inglês. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a nossa repetição. Já que a fé e a fluência do inglês vem por ouvir, a gente precisa fazer essa repetição para que vocês fiquem cada vez mais familiarizados com os sons da língua inglesa e com as estruturas. Então, vamos lá. God, God, my God. Lembrando que esse é um trabalho de repetição, ok? Let's repeat, ok? My God, your God, my God, and your God, my God. Né? People, my people, be my people, will be my people, your people. Your people will be my people, and your God will be my God. Okay? Stay, stay, will, I will stay. You stay, I will stay. Where. Cuidado, porque esse é where, onde. E o passado do verbo to be é were, ok? Esse é aberto, where. Where you stay, I will stay. And where you stay, I will stay. Go, will go, I will go. You go, I will go. Where you go, I will go. You, from you. Turn back from you. Turn back from you. To turn back from you. Or to turn back from you. You, leave you. Leave you. To leave you. Me, to leave you. Urge me. Urge me. Urge me to leave you. Or turn back from you. Don't urge me. Don't urge me. Don't urge me to leave you or turn back from you. Replied. Não é replied. Não, esse E aqui é mudo, tá? Replied. Ruth. But Ruth replied. Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Mais uma vez. But Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Vamos juntos? Vamos lá? Vou contar até 3. 1, 2, 3, go.
But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God." Certo? Olha só. Fechamos aqui, né, essa linda história de amor de Ruth, que tem muito, muito para nos ensinar, não é mesmo? Muito para nos ensinar. Então, a gente fechou, né, a história de hoje e a gente viu um pouquinho da história dos 4 capítulos de Ruth, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com essa mulher que é tão importante na Bíblia, porque ela acompanhou a sua sogra, certo? É por isso que a história dela está sendo contada, que mudou totalmente a história dela e a história da sua sogra, e a história daquele homem, né, Boaz, que a redimiu, certo? Porque a outra nora que voltou para a casa dos seus familiares, nunca mais nós ouvimos falar dela, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com essa história. Se vocês acham, né, que esse trabalho que eu faço é um trabalho de qualidade, né, que vocês apreciam esse trabalho, eu vou pedir que vocês deixem o seu like, certo? Porque aí as plataformas digitais vão entender que este é um conteúdo de qualidade que vai poder alcançar mais pessoas. Como eu disse, a minha missão é levar os cristãos à fluência no inglês através da palavra do Senhor. E os não cristãos a experimentarem a paz que o mundo não pode te dar. Onde seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está o seu lugar. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Thanks a lot. Estaremos juntos na próxima segunda-feira, às 20h30. See you then.